Sejam bem-vindos e bem-vindas a este quarto encontro, quarta websérie falando sobre esta grande campanha de finados, sobre o diálogo aberto nos quesitos morte e pós-morte. É uma aula, eu acredito que tanto vocês como eu aqui estamos assim, aprendendo muito, ouvindo com os sentidos e com o coração. Então sejam todos muito bem-vindos novamente e vamos falar agora sobre a questão pós-morte. Com a palavra, o professor e frei Luiz Carlos Suzinho. Obrigado. Mais uma vez a minha saudação, então, para nós todos que estamos aqui, para quem está conectado conosco também. Falar sobre o depois da morte, evidentemente, exige muito pudor, né? Porque a morte é um véu que nos mantém na finitude para cada morte, e o que nós podemos crer, a postura que nós temos, segundo a tradição, né, cristã na qual eu vivo, eu gostaria de contar a maneira como Santa Clara, que foi contemporânea e conterrânea de São Francisco, morreu, na descrição que faz uma companheira dela, dizendo assim, que ela então disse baixinho para a sua alma: vai, segue tranquila, porque aquele que te criou também cuidará de ti. E daí então a última frase, e tu, bendito sejas porque me criaste. Há digamos assim, que a morte encosta as pontas entre a criação e aquilo, aquele a quem nós nos confiamos. Aquele que nos criou, ele cuida, ele sabe mais do que nós. Tá? Então esse ato de confiança, ele é muito importante, mas ali digamos assim, nessa Páscoa, nessa passagem, depois da morte, eu já dizia em outro momento que nós queremos na comunhão dos santos, isso significa que os laços não se perdem, eles se transformam. Os laços são de caráter espiritual. O nosso grande teólogo na tradição cristã, Santo Tomás de Aquino, ele dizia que os laços espirituais não são menos fortes, pelo contrário, são mais fortes do que os laços que nós mantemos neste mundo. Então, são esses laços espirituais, essa comunhão espiritual, que também faz com que a gente fique tranquilo e a gente confie, né? Um outro aspecto também é a oração. A oração que não é mão única, a oração em mão dupla, né? Porque assim como nós continuamos nessa comunhão e podemos interceder pelos mortos, os mortos também podem interceder por nós. E alguém diz, mas será que não é incomodá-los, os mortos, tal? Bom, então se a gente acha assim, se eu acho que a minha mãe não está olhando para mim, então também não adianta eu invocar Santo Antônio, né? Porque ele também é um morto, afinal de contas. Ou seja, está tudo dentro desse espírito de comunhão dos santos, de laços mútuos, de uma procissão que não terminou ainda, que vai passando. Com a morte de cada um, de alguma forma, todos vão morrendo um pouco, porque existe esse elemento de comunhão, né? Mas também com a chegada de cada um no reino de Deus, na sua plenitude, no seu seio, assim como está prometido, é um pouco a chegada de todos também. Então, a gente só olha a partir de cá, claro, né? Porque houve muita, na literatura sobretudo, houve muita imaginação, muita topografia a respeito de o que seria o outro lado, né? Mas isso realmente são projeções, e projeções contextualizadas, né? Porque no começo do cristianismo
falava-se de pastagens celestes como praticamente parecido com os campos elíseos dos gregos, onde tudo era jardim, né? Porque é o ideal que a gente tem também nessa terra, né? Qual é o nosso ideal? A gente então imagina esse ideal. Depois, Dante Alighieri escreveu o pós-morte de uma maneira dantesca, é a palavra dele mesmo, Dante, né? Ou seja, céu, inferno, da maneira a mais trágica e a mais delicada possível, que ele conseguiu na poesia, na literatura dele. Mais modernamente, essa topografia tendeu a desaparecer e a gente ficou mais nas relações humanas mesmo, né? Representando, por exemplo, o céu como uma espécie de grande sala onde estamos todos bem acomodados, queremos ficar perto daqueles que são os nossos para assistir o espetáculo, e lá no palco está Deus com os anjos tocando violinos e tal. Isso também é um imaginário. Mas este imaginário, a gente tem que se dar conta que é nosso, é do nosso desejo, mas ele tem uma sabedoria, quer dizer, ele é poesia, mas ele está baseado no sentimento de comunhão, nesse laço que a gente não perde com a morte. Muito obrigado, professor Frei Suzin. Com a palavra, professor Sérgio Sarti, falando sobre filosofia e antropologia na questão pós-morte. Muito obrigado ao Grupo Cortel, a quem está nos assistindo, e a nossos iluminados mestres. O primeiro ponto que me surge é a ideia que me foi apresentada no momento em que a minha mãe estava falecendo. E ela me diz, naquele momento, preocupada comigo, te cuida. Mãe. Vejam, ela não estava pensando, eu vou morrer, né? Poderia até estar pensando nisso, né? O que vai acontecer comigo? Ela estava preocupada comigo, estava preocupada com a minha irmã, estava preocupada com quem iria ficar. Então esse primeiro aspecto, né? O pós-morte da perspectiva de quem morre, mas o pós-morte considerado como quem permanece vivo após a sua morte. Então, como você preparou isso? Como você preparou o seu pós-morte para quem você ama e permanece vivo e permanecerá vivo após a sua morte? Tanto do ponto de vista material também, mas principalmente do ponto de vista espiritual, de uma educação construída durante toda uma vida. E se isso pudesse elevar a humanidade inteira? O que você deixa? Qual é a sua obra? O que você faz? Talvez a grande questão de adiar e adiar um pouco mais esse momento seja a de dar tempo de fazer o que é necessário para que algo significativo possa permanecer depois de nós mesmos. Então a preocupação com a morte e a preocupação com os outros. Segundo, nós costumamos pensar a ideia do pós-morte em termos de uma oposição entre existência ou não existência, mas não nos damos conta que há um outro pressuposto aqui. E o outro pressuposto é, dentro desse campo em que concordamos na ideia de que há uma existência, seja ela como for, e aí nesse ponto confia, se ela é individual ou não. Porque nós pensamos a nossa existência de forma individualizada e talvez por demais individualizada. Neste momento, eu posso me dar conta que eu tenho pensamentos, que eu tenho percepções, mas eu não sou as minhas percepções, obviamente. E eu também não sou os meus pensamentos. Isso não é tão óbvio. Eu sou o espectador
interno dos meus próprios pensamentos. E aqui é uma distinção interessante. Quando eu agora, e cada um de nós, e cada espectador pode fazer essa mesma experiência, se der conta que os seus pensamentos, sentimentos, emoções, imagens, sons, seja o que for, estão ali à sua vista, passando, mas que, seja qual for a cena, seja qual for a sensação interna, o que permanece é você, no centro da cena, dentro do dentro, tão dentro que é um fora, observando essas imagens. Nesse ponto, dentro do dentro, como espectadores internos, em que diferimos? Eu sou você, nós somos eu. É como se fôssemos um único eu em múltiplas faces, entrelaçados. Talvez essa perspectiva de uma vida eterna, mas individual, não seja nem sequer desejável. Imagina viver eternamente separado. Quem me disse isso foi uma criança, há mais de 30 anos atrás. A comunhão. A comunhão nós já podemos experimentar em nossas próprias existências, através de uma certa fenomenologia do que podemos chamar de interioridade. E nesse ponto, observarmos uma conexão ontológica profunda entre cada eu que de novo faz renascer o mistério no mundo. Pós-morte. Talvez seja um pós-eu. E talvez seja nesse pós-eu que eu possa me encontrar de verdade. O terceiro aspecto a ser considerado é que, independentemente de qualquer imagem que possamos fazer sobre o pós-morte, sobre qualquer narrativa, não julgo a verdade de cada uma, porque são guias de orientação para uma vida, né, com sentido. É nisso que fazem profundo significado, profunda diferença. Mas, também, como dizia meu pai, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, grande ponto, nesse caso, é não tornar uma possível insegurança quanto a isso um bloqueio, mas tomar a confiança plena como abertura, como paz. Paz é uma forma profunda de liberdade. E a confiança é uma forma profunda de ligação. Num contexto em que quase 600 mil pessoas, se eu não me engano, são esses os números, pelo menos é o que se registrou, é bem possível que esse número seja bem maior, morreram em função de uma pandemia mundial. É hora de olharmos esse pós-morte coletivo, assim, né? Como um momento de renovação espiritual da humanidade também. O que podemos aprender com isso? O que podemos aprender com isso diante de uma crise iminente, ainda muito maior nas próximas décadas, em função
do aquecimento global, da desertificação do planeta, da extinção acelerada de espécies que são joias, que são tesouros, do desmatamento e queimada de florestas tropicais. Que lição podemos aprender com isso tudo para o futuro da humanidade? O que podemos fazer agora, nesse momento, para que as gerações futuras possam viver com dignidade? Aprender a amar é aprender também a se desligar de si mesmo, de algum ponto, a fazer da própria vida um presente e ofertá-la a quem vai ficar. Muito obrigado por esse momento, porque assim como na sua juventude, um dia, Henri Bergson se deu conta, né? Porque tudo já não passou. Porque tudo já não aconteceu. Aliás, se Deus é onipotente, se o universo é infinito, por que tudo já não aconteceu? Porque ainda está acontecendo neste momento, que é esse arrasto. O tempo não é simplesmente algo no qual as coisas ocorrem. O tempo é parte substantiva do ser. E neste sentido, uma questão que possa nos surgir, que muitas vezes surge, sobre se, afinal, se vamos morrer, que sentido faz termos estado aqui, muda de figura. Porque o tempo, sendo parte substantiva do ser, torna cada minuto inaugural, insubstituível, uma ligação com o que há de mais profundo, naquilo ao qual damos o nome de realidade. E que tivemos o mérito, a oportunidade de participar. Que temos ainda. E o tempo urge. Há algo a fazer. Algo de belo a fazer. Algo de belo a fazer em você mesmo. A sua vida. Isso vai fazer com que o tempo vivido tenha valido a pena. Muito obrigado. Agradeço, professor Sérgio. Com a palavra, na matriz africana, Yalorixá Xara Celeste. A morte, falando em matriz africana, a morte para nós é só a perda da matéria. Porque o Espírito continua nos auxiliando e nos ensinando. Claro, como o professor Sucim disse, há um tabu. As pessoas não gostam de falar de morte. Eu, particularmente, não tenho esse tipo de problema. Mas eu acho que nós deveríamos encarar melhor a morte, até para nos preparar e não deixar de fazer coisas antes de partir, como disse o antropólogo Sérgio, quando a mãezinha dele, muito preocupada, como é que ele ia ficar? Então eu acho que a morte tu tem que ter uma conscientização de tudo que está à tua volta e não ter medo dela. Encarar de frente a morte e fazer tudo o que tu puderes fazer hoje, nunca deixe para amanhã. Porque o amanhã só a Deus pertence. Então vamos fazer o melhor de nós, vamos dar o melhor de nós hoje. Para que amanhã a gente não se arrependa. Pai, eu não disse que amava, eu não dei um abraço. A minha avó era uma pessoa muito durona, muito realista. Ela determinou tudo antes de morrer, como seria o funeral dela. Deus da parte monetária. Eu sou meio semelhante a ela. Eu já disse ao meu ente querido como é que eu quero, como ela vai ficar. Não fica sozinha, não fica com tudo isso.
faz assim, faz assado, já determinei tudo. Porque essa é uma realidade, então, nossa, assim, eu não tenho medo, porque assim, ó, eu acho assim que eu não passei, pessoa, não passei em vão aqui. Então eu não tenho medo nenhum da morte, o pós-morte. E tenho certeza que vou continuar orientando ainda alguém. Tá? Tenho certeza absoluta. Então eu acho muito interessante que as pessoas parem com esse tabu e olhem a morte de frente. E faça o seu melhor. Porque assim, ó, essa pandemia que veio aí é para... Isso já é bíblico. É para assim, ó, para as pessoas refletirem, olhar para dentro de si e se verem como eu sou, o que eu penso, o que eu faço, e se melhorarem. É uma reflexão. E eu acredito, e nós na matriz africana, que se o ser humano não se melhorar, as coisas vão piorar. Eu falo isso nos nossos encontros, que nós precisamos melhorar. Tá? Eu sempre digo, tu não precisa ser um anjo, que nós nunca seremos, até pelas somos de carne e osso. Mas nós não estamos aqui na Terra para fazer volume, nós estamos aqui por algum motivo que nos mandaram para cá. E aqui é uma visita, é uma viagem, nós estamos de passagem. Então, se nós estamos de passagem, nós precisamos fazer algo. Nós temos que chegar a algum lugar. Porque um passageiro ele tem um destino. Então, nós precisamos ter o nosso destino, o nosso rumo, a nossa direção. E eu acho assim que a pandemia assim, ó, precisa de mais amor, precisa de mais fé. Eu sempre digo nas minhas palestras, não importa a religião, nós precisamos respeitar todas. O importante é o ser humano ter uma fé. Eu, quando chego para se aconselhar, porque eu vejo que a situação não tem nada a ver com o Ilê de matriz africana, às vezes a pessoa precisa do catolicismo, precisa do kardecismo, eu encaminho ela, eu peço para ela ir para o kardecismo. Porque eu acho assim que... Então eu acho assim que para te ajudar uma pessoa, não importa a religião. O que importa é o ser humano, é o amor. Então tu tem que semear sempre o amor, o respeito. Porque não adianta tu dizer que tu respeita a tua religião se tu não respeita a do irmão. Um verdadeiro fiel só é verdadeiro se ele respeitar a religião do outro. Porque se ele não respeitar a religião do outro, ele não está respeitando nem a sua. É a minha opinião. Então, o pós-morte, e aí dentro da matriz africana, a gente encara, assim, claro, dolorido com a perda. Porque nós não gostamos de perder jamais, né? É dolorido, é sabedoria que se perde para nós encarnados, né? Então, realmente, mas a gente sempre tem a esperança que eles vão continuar nos orientando. Então, para nós, foi só uma passagem e a vida continua do outro lado. A Obrigada. ancestralidade é uma permanência muito forte. Né? Isso. Obrigado pelo carinho, por ter essas presenças maravilhosas, que eu aprendi bastante, com certeza, e vou lembrá-los. Agradeço ao Grupo Cortel também. Imagina, nós que agradecemos Que a Deus, vocês. Olorum, os abençoe. E que Oxalá também nos abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, me cortei, muito obrigado. Agradecemos a todos vocês, na verdade, pela compartilhar um pouquinho da essência de cada um. Mas ainda temos aqui Sim. o Sr. Éder para falar na visão espírita sobre pós-morte. Fique à vontade. Independente das conjecturas que a gente faz, das imagens, das projeções que a gente faz sobre a vida pós-morte, nós temos que ter em mente, segundo a nossa concepção, de que o pós-morte
vai depender do nós, vida. O que nós seremos depois, ou onde estaremos, vai depender do que nós somos. A morte não vai nos livrar dos nossos encargos, das nossas obrigações, de tudo que a gente fez ou deixou de fazer. Então, nós temos que ter em mente que continuaremos, como disse a irmã aqui, a vida continua, continuaremos ser nós mesmos, continuaremos seguindo, embora numa outra dimensão, e voltando para os braços do Criador, lógico, porque de lá nós partimos dele, como eu disse no primeiro programa, nós fomos criados por Deus e para Deus nós retornaremos. Então nós temos que, o nosso pós-morte vai depender do que nós somos hoje. Então nós temos a oportunidade de mudar, de melhorar, de nos transformar. Batemos sempre na mesma tecla que o amor, o respeito, a compreensão, ela é fundamental. Eu costumo brincar lá no Dias da Cruz com o pessoal, diz assim, que Jesus disse assim: sempre quando houver 2 pessoas ou mais reunidas em meu nome, ali eu estarei. E aí eu complementei, para apartar, porque vão estar brigando. Porque o 6 é 6, não porque é 9, porque é... Então, assim, ó, mas isso faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. Que diz que onde há atrito, há porque há trabalho. Então, se há desavenças, se há erros, se há brigas, se há discordância, é porque nós estamos em crescimento espiritual. Então, o que não pode é a gente causar o mal. E se a gente causar, a gente vai ter a oportunidade de tentar reparar em uma outra existência, conforme a concepção espírita. Então, assim, ó, temos que ser melhores a cada dia, levantar de manhã, o que eu posso fazer para me melhorar hoje. Né? E a pandemia, ela é irônica, porque num período que a gente mais precisou usar máscaras, foi quando elas mais caíram. Porque as nossas ações, os nossos atos, tá, são desmentidos pelo nosso exemplo, pelo que a gente faz. Porque falar é fácil. Eu fazer uma palestra maravilhosa, falando sobre vida, sobre morte, sobre pós-morte, tá, mas e aí? E eu faço isso? Um dia eu brinquei com um cliente e disse: o que tu está lendo aí na Bíblia, tu está tentando fazer, tu está tentando seguir, porque o mestre nos disse, faz isso, vamos ao próximo, faz aquilo. Mas a gente está fazendo ou é só na frente dos nossos congregados? Quando a gente está sozinho em casa, a gente faz aquilo que a gente prega, e a gente sabe que hoje o maior desafio das religiões, das doutrinas, é a gente praticar aquilo que a gente fala. Nenhum pai consegue educar um filho se ele não dá o exemplo. Ele não consegue proibir um filho de fumar com um cigarro na boca. Ele não consegue proibir um filho de beber com uma garrafa na mão. Então nós temos que dar o exemplo. Nós temos que ser pessoas que falam e fazem. Ou pelo menos, no mínimo, tentar fazer. E eu aqui, para encerrar, quero citar o Chico Xavier, que diz assim: rendo graças a Deus por estar por dentro de mim mesmo, tentando ser o que um dia deverei ser. Então, transformação. Se olhar no espelho e se cobrar de nós antes do próximo. Agradecido, gratidão a todos vocês que aqui participaram, ao Grupo Cortel, essa oportunidade. E o amor é o caminho. Sem amor a gente não chega a lugar nenhum. Amor é o alimento da coragem. Um beijo no coração de cada um de vocês, dos nossos ouvintes ou telespectadores. Um abraço. Obrigado. Muito bem, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam durante toda essa trajetória, nesse percurso, encontrando luzes sobre as esferas de cada uma das suas visões, com respeito e com esse amor que de fato ultrapassam aqui as palavras. Então agradecemos mais uma vez carinhosamente a todos vocês, ao Rabino que está em sintonia conosco e a toda a equipe, todo o Grupo Cortel por este evento e por todos vocês. Esse evento foi feito pensando em todos vocês para conseguir um pouquinho apaziguar e entender esse grande mistério que é a vida e a passagem. Por isso, sintam-se todos muito bem abraçados. Grupo Cortel, a vida se renova.